Este é o podcast Arcai. Saudações a todos que nos ouvem. Bem-vindos, bem-vindas para mais um episódio. É um verdadeiro privilégio. Foi um prazer enorme. Vamos ver. E agora o papo é com a Beatriz de Pauli. Yes, lá, super poderosa de microfone profissional, né? Enquanto eu tô aqui no amador. Ô, Bia, que prazer te ver, querida. Prazer demais, Renata. Então, dos corredores da USP para os corredores, no meu caso, da Federal Fluminense em Niterói, no teu caso, da Federal do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? Só temos que atravessar a poça, como o pessoal lá diz, né? Para a gente se encontrar. Mas, nesses tempos, agora, pandêmicos, de isolamento, a gente mal se vê, a não ser pela telinha, né? O que é bom, mas é insuficiente, devo dizer, da minha parte, pelo menos, tá? Então, ô Bia, me diz uma coisa, como é que é essa história de você tendo se formado originalmente em Brasília? Eu não sei se você é nascida em Brasília ou se você é de outro lugar, depois você me conta. Depois vai fazer doutorado com o Jaa Torrano, né, na USP, e acaba no Rio de Janeiro. Mulher, essa mala fica pronta dentro do armário o tempo inteiro, é isso? É quase isso, Renata, e é desde o berço, porque eu nasci no interior de São Paulo, Presidente Prudente, aí foi com 3 anos, eu fui para Santa Catarina, Blumenau, onde eu morei até os 12, com 12 anos é que eu fui para Brasília, então assim, nunca parei, estou sempre na estrada, e aí eu fiz graduação e mestrado, eu fiz em Brasília, na UNB, e aí depois para o doutorado eu fui para São Paulo, aí passei 8 anos em São Paulo, e aí depois eu prestei o concurso aqui para a UFRJ, passei no concurso, e aí me mudei para cá, já tem 7 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro, então estou sempre em movimento. Então, mais uma que eu me identifico, porque eu nasci em Bauru, aí morei num monte de cidade no interior, aí morei em Brasília, morei em Londres, morei em Lisboa, não tem fim. A mala está sempre pronta, Niterói, São Paulo, é uma coisa de louco. Acho que faz parte um pouco desse perfil da gente, né? E mais uma vez, né, prova que eu estava conversando com a Fernanda e com o Gabriele, como Brasília é uma terra acolhedora, né, e recebe gente de todo lugar, é impressionante isso, né? É lógico, agora já tem gerações nascidas em Brasília, mas antigamente era só gente de fora. Eu cheguei em Brasília, imagina, eu cheguei com 12 anos, não foi uma chegada fácil, assim, embora eu viaje muito, digamos assim, eu tenha mudado muito de cidades, nem sempre foi uma experiência fácil para mim. Mas, com certeza, é uma terra acolhedora. Quando as pessoas me perguntam, até porque é uma história muito longa, eu nasci aqui, mas a minha infância foi aqui, depois eu fui para lá, eu falo que eu sou de Brasília, assim, é onde eu considero a minha terra, minha mãe mora lá, então eu considero minha terra natal, digamos assim, embora eu não tenha nascido em Brasília. É engraçado, né? Como Brasília... Olha, gente, quem nunca morou em Brasília pode achar que nós estamos exagerando. Falando assim, mas Brasília tem o Planalto, né? Tem o Senado, tem a Câmara, só tem coisa ruim. Não é verdade. Né? Em Brasília tem coisas ótimas, tem um povo lá que é bom, sabe? E vou dizer, na época que eu trabalhei lá, não vou falar quando foi... Não é que não é para revelar a minha idade, que eu já falei que eu tenho 54, mas é só para não associar a qualquer governo ou partido. As pessoas trabalhavam, os ministérios ficavam com gente com luz acesa no escritório trabalhando, e eu sei porque eu estava cobrindo como repórter até 10 horas da noite. Então também a ideia de que os funcionários públicos em Brasília nada fazem é falaciosa. Eu queria deixar esse depoimento aqui. Tá? Bom, eu tenho uma outra pergunta também um pouco especulativa, assim, curiosa, né, da minha parte. Eu lembro quando você prestou o concurso para a UFRJ, mas eu fui olhar o seu Lattes, que era a fonte que eu tinha, né? Tipo, não vou na revista Caras, se é que ela ainda existe, né? Aí eu fui lá no Lattes e eu fiquei com a impressão de que você entrou na UFRJ antes de defender seu doutorado, foi isso ou eu estou enganada? Foi isso. Então conta aí.
É porque o meu doutorado, ele durou muito, muito tempo, ele foi, digamos assim, em 2 etapas, né? Em função do... Meu pai adoeceu durante o meu doutorado, e eu tive que me ausentar para cuidar dele. E então eu perdi, digamos assim, o primeiro prazo. E aí eu fiz novamente, eu ingressei novamente no doutorado. Então, por isso que eu tive um doutorado longo. E nesse meio tempo, eu já estava tentando fazer concurso. E o concurso para a UFRJ foi um concurso que não exigia doutorado, foi para mestre. Então, eu fiz. E aí eu entrei, no ano seguinte, eu defendi o doutorado. Essa parte que eu estava interessada, dessa coisa de semestre e fazer o concurso, que foi o que aconteceu comigo também. É uma coincidência de vida que também tem acontecido dessa maneira. Mas por que eu estou querendo dizer? Porque eu queria que você desse essa perspectiva, né, para as pessoas. Muitas vezes eu ouço colegas nossos, né, que já estão formados, estão até com doutorado, muito desanimados, né, sobre a área de clássicas e as perspectivas de se tornarem professores, porque a maioria quer ser professor e pesquisador, né, que é o nosso caso, né? Mas há perspectivas, né, de você, antes mesmo de se tornar doutor, conseguir prestar um concurso e tal. E aí, colando nessa perspectiva profissional que eu queria que você comentasse, eu queria aproveitar e te pedir para falar um pouco sobre, criticamente, o estado da Universidade Federal hoje. A Federal do Rio de Janeiro, a gente sabe, foi a primeira, né, que veio a público recentemente, né, inclusive com entrevista para a imprensa, chamada coletiva de imprensa, falar sobre as condições. Depois disso, várias imitaram, né? A Federal da Bahia, inclusive a Federal Fluminense, mas nenhuma foi tão, eu acho, explícita. A UNB também veio a público, né? Mas a Federal do Rio de Janeiro convocou uma coletiva, né? E falou, ó, a realidade é essa, colocou tudo sobre a mesa. Então, eu queria um pouco que você fizesse um comentário crítico, Bia, sobre as perspectivas dos formandos ou formados na área de clássicas, e eu estou falando não só de letras clássicas, mas de história, filosofia, todas as áreas envolvidas, né? E a realidade da universidade pública. Eu te dou, 3 minutos, porque o assunto importa. Não, eu acho que o assunto, sim, com certeza. Mas, Renata, eu vou te falar, vou ser muito sincera com você. Eu tenho um sentimento muito, digamos assim, difícil com relação a isso, porque eu acho que essa questão da pandemia acabou pesando muito a mim pessoalmente, assim, né? Eu acho que eu acabei perdendo muita gente nessa pandemia, muitas pessoas próximas. Então, assim, há 4 dias atrás eu perdi mais um parente, digamos assim. Então, os alunos, eu vejo a situação dos meus alunos, que perdeu a mãe, um orientando meu perdeu a mãe. Então eu confesso para você que eu estou assim, sabe, sobrepujada, digamos assim, por todas essas questões tão pesadas da pandemia, né? Então eu penso, quando eu vi essa questão da UFRJ, eu fiquei sentindo assim, sabe, a UFRJ é um navio gigante, é um Titanic, né? Permanentemente a ponto de naufragar. Eu acho que a universidade pública, de um modo geral, todas são nesse navio, né? A ponto, permanentemente correndo risco do naufrágio, né? Só que assim, eu tô me sentindo assim, eu não tô no convés, sabe, enxergando para onde que a gente está indo, o que está acontecendo. Eu tô lá embaixo, nas galerias, sabe, com o meu potinho, tentando retirar um pouquinho de água, sabe? Eu estou ali, eu não estou conseguindo enxergar muito bem o cenário como um todo. Eu estou tentando, sei lá, acolher o aluno que perdeu um parente, eu estou tentando seguir o trabalho de sala de aula, que é difícil nessas condições, o ensino remoto, tentando seguir nesses projetos que são tão importantes, que eu acho que o podcast faz parte, né, desses projetos que são importantes, né? Então, assim, eu, sinceramente, eu estou num momento, assim, que eu não saberia te falar fazer uma análise crítica da situação, porque o peso, sabe, tem sido grande. É interessante, né? Você está abalada, né? Estou percebendo. Eu não tinha noção de como você estava sensibilizada
pessoalmente, né? Porque coletivamente acho que todos estamos, né? Sim. Mas eu, por exemplo, não tive nenhuma perda em função da Covid de pessoas próximas, né? Próximas. Eu tive também relatos de alunos que perderam parentes, né? Mas digamos que eu posso me sensibilizar pelo aluno e pela fragilização do aluno em decorrência da circunstância. Mas pessoas que eu não conheço, com quem eu nunca falei, que eu não sei nem o nome, de alguma maneira ficam a 2, 3, 4, 5 níveis de distância, né, do que me toca fundo no coração. Acho que todo mundo compreende o que eu quero dizer, né, sem querer parecer insensível. Mas dito o que você disse, ainda assim, eu vejo que você continua, por exemplo, editando a Codex, que é uma revista que você edita, não é? O trabalho continua, você continua produzindo e vendo as pessoas produzirem, não é isso? Com certeza. O que as pessoas estão produzindo academicamente? Olha, o trabalho, eu acho que a universidade, o nosso trabalho, seja em diversas frentes, é o meu porto seguro, né? É o nosso porto seguro, né? Então, sim, eu faço esse trabalho com a Codex, já tem alguns anos, desde 2016, né, que eu assumi, junto com a Ana Tereza Basílio Vieira, que é minha colega lá da UFRJ, professora de latim. Nós assumimos, a Codex estava parada, já tinha um tempo, né? Olha, o que as pessoas têm escrito, têm produzido, a Codex tem um perfil diferente no sentido de que ela é uma revista multidisciplinar de estudos clássicos, mas de verdade, ela tem um perfil mais da letras e da filosofia. Então eu diria que quem manda, sabe, quem submete textos ali é o pessoal mais da letras e da filosofia, né? Menos da área de história, eu sinto, menos da área de arqueologia, praticamente nada. Mas então, caiu o fluxo ou continua? As pessoas continuam produzindo? Um ano de pandemia, continuam produzindo e mandando seus artigos com... Continuam produzindo, impressionantemente continuam produzindo, ainda bem, não parou, a gente não parou também, por um momento pensamos, meu Deus, vamos parar, não vamos conseguir, mas não, vamos manter, porque a gente não pode parar, porque senão, né, e as pessoas continuam enviando seus trabalhos e seguimos em frente. O que eu falo sempre, quem me acompanha nas minhas postagens e tal, eu falo sempre, a universidade pública não para, é impressionante. E você inventou agora recentemente, no seu canal no YouTube, também um projetinho novo, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com os tutoriais, pelo que eu vi 2 gravações, né, que você fez. Por que você resolveu fazer isso nesse momento? É para compensar essa dor? Ou você se sentiu cobrada de alguma maneira, porque todo mundo está fazendo alguma coisa hoje em dia nas redes, né? Como é que é essa história? Conta para a gente, apresenta o teu projeto rapidamente. Não, então, na verdade, Renata, de uma forma bem embrionária, assim, eu recebi por um desses grupos de WhatsApp, eu recebi um vídeo sobre um tutorial em inglês, né, explicando sobre como usar o Logeion, aquele dicionário, né, incrível, e tinha coisas que eu nem sabia, recursos ali que eu nem conhecia, eu falei, nossa, que incrível, vou passar para os meus alunos, mas como eu estava em inglês, e os meus alunos da graduação às vezes têm dificuldade por causa do inglês, né, eu falei, não adianta passar, né, vai ficar chato, alguma coisa assim. Eu falei, quer saber? Eu vou gravar um vídeo explicando, ou seja, vou fazer uma espécie de videotradução desse vídeo. E aí falei, vou gravar, vou fazer. Aí eu mandei para a Fernanda Pio, que a Fernanda Pio é a minha assistente, né, a minha assessora. Né, eu falei, Fernanda, você aí que entende dessas coisas todas aí, é jovem, né, descolada, o que você acha disso aí? Aí ela me deu umas dicas e tudo, né? Eu falei assim, mas como assim? Eu falei, bom, vou postar esse aqui que já estava pronto e no seguinte eu vou fazer, né, incorporar as dicas dela, né? Aí eu tive uma resposta muito positiva, né, com relação a um retorno muito, muito positivo, e aí eu falei, vou fazer de novo, vou continuar. E acho divertido, eu acho que cumpre uma função, porque
A minha graduação, ela não é em grego. Minha graduação é em português e literaturas, né? Porque você não tem licenciatura, bacharelado em português grego na UNB. Então, a minha formação, digamos assim, clássica, ela foi toda feita por fora, né? E muitas coisas eu gostaria que tivessem me ensinado, a época teria facilitado muito a minha vida, né? Então, assim, eu acho que é um pouco nesse espírito, sabe? Eu quero ajudar aqueles que nem sempre estão inseridos num curso de formação grego, sabe? Do grego ou do latim, e que tem acesso a esse tipo de formação tão específica, né? Então, eu tenho pensado em fazer vídeos assim, nesse sentido, né? Ajudar não só com a coisa da tecnologia, né? Mas algumas dicas, algumas informações nesse sentido, que possam né, compartilhar aí algumas informações e facilitar a vida dos alunos, nesse sentido que eu tenho pensado. Estou pensando aí com a ajuda da Fernanda, aí, que é minha assessora. Legal, então você vê que você está um pouco aborrecida, né, e tal, com a situação toda, mas ao mesmo tempo a sua mente te leva a agir, tomar iniciativas dessa natureza, né? Para a gente concluir, eu queria que você comentasse rapidamente a experiência de ter sido secretária-geral da SBEC, não é isso? Que você foi no mandato anterior, que já era uma chapa, por assim dizer, né, de mulheres, agora também temos, né, que a Ana Maria está à frente. Conta rapidinho como é que foi essa experiência, o que a SBEC pôde ou pode fazer pela área de clássicas, ainda mais nas circunstâncias dadas. Não estou falando só de pandemia, né? Estou falando de restrições que o setor da educação como um todo tem passado. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa. Eu relutei muito assim para entrar. Eu tinha, será, né? Assim, mas hoje em dia eu penso, nossa, ainda bem, né? Que eu entrei, fazer parte da chapa, e foi uma experiência incrível. Aprendi enormemente, né? Eu acho que durante a nossa gestão a gente conseguiu fazer bastante coisas, assim, bastante novas propostas, eu acho que foi importante, e grande parte delas foram mérito da presidente, da Tatiana Ribeiro, minha colega aqui da UFRJ, minha amiga, né? Eu fui, assim, fiz bem o meu papel, que é de secretária, ou seja, botei a mão, né, carreguei o piano, digamos assim, botei a mão na massa, né, embora a diretoria como um todo, nós dividíamos muito o trabalho, foi bem bacana, né, e eu acho que a SBEC tem um papel fundamental, com relação à área dos estudos clássicos, com relação à integração entre as diferentes disciplinas, os diferentes campos de estudo, né, com os estudos clássicos. Eu acho fundamental, eu acho que nós deveríamos, inclusive, ser mais ligados ainda, né? Eu acho que a adesão à SBEC ainda ela é baixa, ela é relativamente baixa. Eu acho que ela deveria, digamos assim, nós deveríamos incorporá-la mais, né? Ela deveria estar mais incorporada nas nossas atividades, enfim, eu acho que é um papel fundamental, com certeza, né? Obrigada, Bia. Fica a dica, então, né? O pessoal que não é associado à SBEC, procure o site, se informe, veja até que ponto pode fazer isso. Eles estão cobrando anuidade em 6 módicas parcelas, então eu acho que deve caber no bolso da maior parte das pessoas, né? Agradeço, então, a Bia. Nós vamos agora ouvir mais 2 ouvintes que comentaram o podcast e vamos para a última entrevista com a Flávia. Um beijo. Olá a todas e todos. Sou Ivanete Pereira, professora de Filosofia na Universidade Federal do Amazonas. É um prazer participar deste episódio especial para dizer que, para mim, é inspirador ouvir os convidados, sempre grandes classicistas, falando sobre autores e temas de suas especialidades e também sobre as suas trajetórias. O formato é agradabilíssimo e eu, ouvinte, muitas vezes me sinto como se estivesse participando da conversa. Homero, Hesíodo, Heródoto, Heráclito e tantos outros autores antigos que me são caros encontraram um belíssimo espaço
de propagação sonora dos seus legados. Parabéns à equipe Arcai, vida longa ao projeto. Mãe, professora e pesquisadora em isolamento por causa da pandemia. Então, o lugar do podcast Arcai na minha rotina de estudos hoje é fundamental. E aí eu queria roubar de empréstimo uma frase de uma amiga minha que ela diz que a gente está isolado socialmente, mas não intelectualmente. Eu acho que é isso que o podcast Arcai faz, né? Ele traz para dentro da minha casa o espírito das bibliotecas, né? O espírito e os cheiros dos livros clássicos. Ele me faz sentir parte de uma comunidade intelectual. O podcast cumpre esse papel de trazer para perto a conversa da sala de aula, dos corredores, dos andares, de trazer para a minha rotina essa rica vivência universitária que tanto nos faz falta nesse momento. Longa vida ao podcast Arcai e obrigada a todos vocês. Que linda mensagem, Natácia. Mais linda, o cheiro da biblioteca dentro da casa da gente, né? Nossa, achei lindo. Bom, Flávia, cadê você? Opa, tô aqui. E aí, lindona? Bom dia. E aí, Conexão São Paulo? Pois é, Toronto. Direto. Toronto, aí, compreendeu? Eu falo uma cidade, você fala outra, né? Pois é. Cara, isso aí. Eu acho que a Flávia tem tudo para ser uma mulher da mídia, do rádio e da TV. Bom, visto que rádio e TV foram substituídos por podcasts e YouTube, né? Eu acho que importa muito que estejamos juntas aqui e eu agradeço muito essa oportunidade de poder conversar com você, querida. É um grande prazer. É, assim, indescritível poder compartilhar esse momento com vocês. Estou aqui adorando. Enfim, vamos lá, vamos bater essa bola. Vamos bater essa bola. Uma mulher que gosta de futebol, não é o meu caso. Me identifiquei com muitos aqui a respeito de muitas coisas, mas com isso eu não me identifico. Pois é. Mas devemos ter a Adriane Duarte ainda na audiência, lá via YouTube, e ela sim, né? Ela e a Elaine Sartorelli são defensoras do Palmeiras, né? Duas palmeirenses doidas. Você é de que time? Que mal pergunta. Olha, meu time tá mal das pernas, sabe? Tem então, estado mal das pernas. Eu acho que é uma maldição do hino, sabe? As suas glórias vêm do passado. Eu sou São Paulina, mas o time tá triste. Não, mas agora não tem chance de ir aí para a final do Paulista com o Palmeiras? Olha, eu estou evitando criar expectativas, porque né, no final do ano passado a gente estava todo empolgado, depois, ó. Bom, eu sei como é, tá? Porque meu filho é São Paulino, meu pai é São Paulino, meu sobrinho é São Paulino, minha irmã é São Paulino, então chega de falar de São Paulo. E como eu disse, futebol não é uma coisa que realmente me anime muito, devo dizer. Só estava jogando uma bolinha com você, como você mesmo Tá certo. Ó, vamos aqui falar um pouco sobre essa sua experiência que o povo já está dizendo não acaba nunca mais, essa bolsa aí em Toronto. Pois é. Ah lá, a Adriane está comentando, vamos fazer a final do Paulista agora. Opa, vamos fazer esse final aí, Adriane. Olha... Bom, assim... Conta para nós, como é que é essa experiência e ela acaba ou não acaba? Mas você sabe que eu tenho uma pergunta bem objetiva. É assim, é outra realidade de pesquisa acadêmica aí, diferente do Brasil. De novo, eu não quero menosprezar a nossa experiência nas universidades públicas, né, federais, estaduais, como a USP, que é de onde você vem, e eu também, né? Mas até onde eu consigo acompanhar, parece que é outro mundo. Conta para nós um pouco sobre isso. Não, eu acho que... Na verdade, assim, o que aconteceu comigo foi... Eu nunca pensei... Na verdade, assim, quando eu fiz a graduação, eu fui estudando outras línguas, sempre me interessei por italiano, inglês... E aí, quando eu fui orientando a do Christian na primeira parte do meu mestrado, ele falou assim, olha, estude alemão, porque as bolsas boas estão na Alemanha e você vai precisar estudar alemão, né? E estude antes dos 30 anos, porque senão você vai ter preguiça. Foi assim que ele me falou. E aí eu fiquei com essa coisa de assim, eu quero um dia estudar na Alemanha. E fiquei com isso, fui estudar alemão, longos anos estudando alemão. Aí no meio do doutorado eu tentei uma bolsa sanduíche na Alemanha e não deu certo.
Mas eu nunca tive essa coisa assim, quero ir para fora do Brasil, quero estudar fora, quero fazer um pós-doc. Na verdade, essa minha vinda para cá, ela foi impulsionada pelo governo atual. E eu estou dentro da estatística da fuga de cérebros do Brasil. Porque quando começou o turbilhão de o que vai ser o Brasil, eu estava no final, foi em agosto de 2018, eu passei no concurso na Unesp, que era um semestre só, e eu defendi em outubro de 2018, no auge da eleição, e aí eu fiquei assim, e agora? E meu marido também, como professor, né, de geografia, com temas sensíveis, ficou com medo do que ia acontecer, e a gente começou a pesquisar alternativas. E foi aí que foi casando. Eu tinha um orientador do doutorado, foi o Daniel, e o professor Alexander Sands, de Georgetown, e o professor Alexander Sands me colocou em contato com a pesquisadora Regina Höschler e o seu esposo Peter Bean, que são da área de letras clássicas, pesquisadores da minha área específica de epigrama e poesia helenística. E a coisa foi dando, foi indo. Dezembro de 2018, eu submeti o projeto. Em fevereiro de 2019, saiu a resposta. Eu falei, é isso, porque não tinha concurso. Não tínhamos perspectivas eu não tinha uma perspectiva de continuar, porque a gente sabia que o desmonte das agências ia acontecer. E eu aceitei a empreitada. Eu nunca nem pensei em sonhar em pisar no Canadá. O Canadá não estava na minha wishlist. Mas você está com uma bolsa da Universidade do Canadá, do governo canadense. Na verdade, o que acontece? A modalidade pós-doc dentro da Universidade de Toronto, ela é possível via governo federal ou via próprio departamento. Então, a minha bolsa, na verdade, sim, primeiro que acontece, já é um problema porque eu sou considerada trabalhadora. Então, meu visto aqui é um visto de trabalho. Tanto que eu respondo para o sindicato, existem várias questões de visto mesmo, visto de trabalho. Então, a minha bolsa, ela é uma bolsa, mas eu tenho um salário como pesquisadora de nível de pós-doutorado do departamento da Faculdade de Ciências e Humanidades. Então, é uma bolsa da faculdade da Universidade de Toronto. E ela acaba agora em novembro deste ano. Então, são 2 anos de financiamento. Então temos uma data para o seu retorno. Ok. Você já está... Na verdade, como a Bia falou, né? Momentos tão incertos, eu estou assim... Eu estou dando uma matéria agora, uma disciplina, e aí entra a sua pergunta de quão diferente as coisas são, né? Essa disciplina que eu estou dando agora se chama O Mundo Clássico nos Filmes, no cinema, né? Então, uma das diferenças que eu percebi, embora eu não tenha, a minha experiência seja distorcida pelo viés da pandemia, a lente é pandêmica, porque eu tive 3 meses de vida normal, que na verdade foi uma adaptação, porque eu cheguei no inverno, eu cheguei numa casa que não tinha nada, eu cheguei sozinha, meu esposo veio depois com meus gatos, então assim, esses 3 meses que eu passei aqui, não foi uma realidade do que é a vida nem da cidade e nem muito da academia, porque eu estava no final ali, no break do Natal, quando eu cheguei, enfim. O que eu vou falar aqui é a minha visão dentro da pandemia, isolada na minha casa, porque o convívio acabou. Eu fazia parte de um grupo de leitura com a minha supervisora sobre o fabulista Bábrio, esse grupo parou. A gente tinha os encontros semanais, os seminários, né? Aí passaram a ser todos virtuais. Então, assim, o que eu vou falar aqui é um filtro pandêmico. Mas, em relação a essa disciplina que eu estou dando na graduação, eu percebo que, além de eu ter alunos de muitas especialidades, eu tenho aluno de psicologia, eu tenho aluno de história, eu tenho aluno de MBA, eu tenho vários tipos de aluno dentro da minha sala de aula. Então, além disso, existem essas disciplinas que eu acho que elas são bem transdisciplinares, né? Isso eu percebo muito bem, do ponto de vista do aluno da graduação. Eu acho que a oferta de cursos é muito rica e engloba muitas outras coisas que não só o texto, porque são departamentos, naquela tradição norte-americana e europeia, de clássicas com todo mundo meio que junto.
né? É isso que eu ia observar. Aqui no Brasil, embora a gente fale de estudos clássicos, de sermos classicistas, a gente continua com aquela, digamos, divisão, por assim dizer, né? História antiga está na história, filosofia antiga está na filosofia, letras clássicas em letras, está tudo separadinho, né? Enquanto no hemisfério norte a gente vê essa confluência de interesses dentro de um departamento de ciências humanas, né, que você falou, parece? A minha faculdade de artes e ciências humanas. Ou de estudos clássicos, que em geral é assim que se constitui a disciplina, né, como um todo. Mas eu queria que você fosse mais objetivo em relação à questão do posicionamento que me parece crítico, né, pensando na recepção dos clássicos, na recepção crítica dos clássicos. A gente já teve a oportunidade de conversar rapidamente sobre isso numa das sessões que você fez do seu projeto Quarentena Clássica, né, que é um projeto de literatura grega para os brasileiros que residem no Canadá. Você falou sobre a Medusa, eu fiquei ali na plateia assistindo, até, né, participei ali no chat do YouTube. Então, assim, eu queria que você fosse mais específica sobre esse tipo de abordagem. É relevante a ponto de merecer ser discutido aqui ou é marginal esse tipo de abordagem crítica dos clássicos? Não, eu acho que aqui eu vejo discussões, principalmente no Twitter. O Twitter Classics, o hashtag Classics Twitter, toda semana tem um bafo lá. E sempre são questões, justamente, por exemplo, o que o professor Tim conversou agora, né, no seminário. Questões sobre a raça, transfobia, todos esses temas, decolonização dos estudos clássicos, esses temas todos são debatidos intensamente. Tanto que eu também faço parte de um grupo de leitura dentro do departamento sobre os povos nativos, sobre descolonização também, tudo mais. Então, esses temas, eles são muito importantes e eles aparecem nessas discussões e aparecem também em seminários. Então, a gente vê palestras sendo feitas, colóquios sendo feitos sobre esses temas, porque são temas que estão sendo muito debatidos e os alunos da graduação, que eu tive contato também para participar de um outro evento, estão muito, muito engajados nessas questões de raça, de sexualidade e de poder, de relações de poder e como os clássicos são usados, né? A gente sabe, né? Para essas agendas nesses temas. Agora, só para complementar uma coisa sobre o ponto de vista da graduação, eu te dei, eu acho que aqui a riqueza de disciplinas interdisciplinares, né? É muito grande, então eu acho que isso é super positivo, porque por exemplo, se a gente quisesse implementar uma coisa assim, atraria mais alunos, mas do ponto de vista da pós-graduação, o que eu acho muito fascinante aqui, e que a gente poderia também, é um modelo interessante, é que os alunos da pós-graduação dão aula, eles dão cursos, eles são professores de disciplinas, eles estão ativamente na atividade, pelo menos na Universidade de Toronto, didática, e isso é muito forte aqui. Né? Então, faz parte da formação e faz parte da procura de emprego depois, porque se você não tem essas experiências, você acaba não sendo contratado, porque o processo seletivo aqui é outro, né? É processo seletivo normal, não é concurso. Você está dizendo é um processo seletivo como se fosse de uma empresa privada? Sim, Por exemplo, eu sigo lá, falando da SBEC, né? A Bia estava falando da SBEC, e aqui eu estou participando também da Sociedade Canadense de Estudos Clássicos. Então, a Sociedade Canadense de Estudos Clássicos tem uma página deles e lá eles colocam os job posts, né? As vagas de emprego. No Twitter também. Então, foi assim que eu fui achando essas vagas que eu tentei, mas infelizmente ainda não consegui nada, mas é processo seletivo, tem vai como se fosse o edital, e você manda todas as documentações, não tem prova, são entrevista, são as cartas de recomendações e o seu dossiê, que aí eles podem pedir um dossiê de pesquisa, um dossiê de ensino, os dois, além do seu currículo acadêmico, né? Entendi. Flávia, e como é que é essa experiência de compartilhar com brasileiros
os estudos clássicos nesse seu projeto da quarentena? Ah, certo. Não, Quarentena clássica. Né? Quarentena clássica. Você tem que ser breve, você tem que ser breve, porque Pode a gente deixar. não tem muito tempo. Pode deixar. O Quarentena Clássica, eu, na verdade, antes de chegar aqui, eu encontrei no Instagram um grupo chamado NPB, Networking para Brasileiros. E eu me integrei a essa rede antes de chegar, para justamente ter já laços da comunidade que eu pudesse fazer amigos, principalmente, né? E esse grupo proporciona uma série de atividades importantes para o newcomer, né? Para quem está chegando agora. E quando a gente entrou na quarentena, a gente começou a ter uns almoços virtuais. E aí chegou um momento que a organizadora falou assim, gente, alguém tem alguma ideia de fazer uma outra atividade? Porque a gente já esgotou os temas. Eu falei, olha, eu posso falar. E eu estava pensando sobre questões de Carpe Diem, pensando questões sobre morte, que é um tema da minha pesquisa. Eu falei, olha, eu posso fazer alguns encontros para falar sobre literatura clássica e dar um conforto, ou pensar essas coisas, esses temas. E aí foi aí que nasceu. Ele está um pouco parado, porque por conta de outras atividades, né? E porque também o engajamento virtual do grupo diminuiu, né? E aí eu deixei lá, nós fizemos da Medusa, que foi o último, mas a ideia seria agregar a comunidade em torno não só de instrumentos de sobrevivência na vida canadense, mas também ampliar para a cultura, né? E eu, pessoalmente, é uma coisa que eu quero fazer ainda. Eu penso muito no engajamento da comunidade. Eu acho que isso é um futuro dos estudos clássicos, que é pensado muito na Inglaterra, o berço dessa questão de engajamento dos clássicos na comunidade. Tem charity, né? Tem empresas, tem ONGs, né? Lá, e eu acho que esse é o futuro também, e aqui também isso está começando a pegar, está começando a ser levado a sério. Que legal, que bom, né, essa perspectiva. Para encerrar, e a gente realmente tem que encerrar, eu te dou um minutinho para você fazer propaganda do Clássicas Dia a Dia, que você montou com o apoio do pessoal, e que é uma plataforma de divulgação das nossas atividades, né? Fala aí rapidinho, Flavinha, por favor. Claro. Isso aqui eu vi, na verdade, foi uma ideia que eu vi passando no Twitter de alguém nos Estados Unidos que tinha feito uma agenda no Google, e eu pensei, como nós tivemos muitos eventos ocorrendo ao mesmo tempo no ano passado, eu falei, poxa, a gente precisa filtrar isso aí, deixar isso organizado, e aí foi aí que nasceu o Clássicos Dia a Dia com o Juarez, e a Thaís, que são doutorandos do programa da USP, e a gente montou com muito carinho, né? A gente precisa da adesão do pessoal, porque às vezes a gente vê os eventos espalhados e aí é difícil também ficar garimpando tudo, mas deixo aí o convite para vocês verem a nossa agenda. Mas a ideia é isso, é centralizar os eventos e publicar semanalmente o que vai ter naquela semana, mas no site tem a agenda mensal. E se você quiser divulgar o seu evento, é só entrar no nosso site, é um cadastro super simples, ele vai para o nosso blog, e do blog a gente passa para o Instagram, para o Facebook, e agora a gente lançou, na semana passada, no Twitter. É no classicasdiadia.wordpress.com, não é isso? Exatamente, é isso aí. Flávia, eu queria continuar batendo papo com você, mas já estamos com o tempo super estourado. Não, foi ótimo. Você vai voltar daqui a pouquinho, né? Mas, beleza. Enquanto eu te agradeço, vamos ouvir mais 2 comentários de ouvintes. Olá, meu nome é Rafael, sou professor de filosofia da Unifap e pesquiso as relações entre o Empédocles de Agrigento e o orfismo. Eu escuto o podcast Arcai quando eu estou no meu escritório, trabalhando na minha tese, e a parte que eu mais gosto de ouvir são os relatos pessoais e profissionais dos convidados, nos quais eles contam, relembram as suas trajetórias profissionais e acadêmicas, porque ali eu acabo descobrindo coisas muito inusitadas e que também possuem semelhanças com minha própria trajetória. Além disso, eu acho que é um trabalho muito interessante, porque traz resultados de pesquisas muito longas e que acrescentam bastante a minha compreensão sobre o mundo antigo. Obrigado a todos. Eu sou um fã suspeitíssima da Arcai
amo esse podcast. Tão logo ele saiu, comecei com as fábulas de Esopo, em seguida engatei com os convidados, né? Às sextas-feiras eu já abro o celular à procura do podcast Arcai. Então, assim, é um encontro realmente marcado na agenda com muito carinho, grandes nomes dos estudos clássicos, nacionais, internacionais, mesmo que brasileiros de renome, de importância internacional, todos e todas figuras queridíssimas e queridíssimas da maior importância dos estudos clássicos, jovens pesquisadores, pesquisadores mais experientes também, que acalantam, que acalentam, que aconchegam a nossa sexta-feira com muita arte, com muita sabedoria, com muita inteligência, com um fino olhar sobre os estudos clássicos, na seara da história, na seara dos estudos religiosos, na seara da tradução, com o riso, com a graça da comédia, da filosofia e da literatura. Eu adoro esse podcast. Que legal. E a gente adora você, Luciana. Então, a gente teve o Rafael, a quem eu agradeço, o Pete, e a Luciana, né? Souza da Silva. A gente vai fazer a rodada da Memória Podcast Arcai agora. Gabriele, vou começar por você, porque você falou lá atrás. Qual é a sua memória do podcast Arcai? Não quer dizer que é o melhor, não quer dizer, eu sei, né? A gente já tem combinado, senão não teria gravado aqui o trechinho para mostrar, né? Não vamos fazer de conta que é original, uma coisa que não é. Mas eu só queria explicar que não tem a ver com ser o que foi melhor, é o que ficou como uma memória, assim, que te chamou a atenção, né? Conta em 30 segundos para a gente poder ouvir o que vem aí. Olha, foi algo que me surpreendeu muito na fala do querido Rodrigo, lá do Paraná, e vocês vão ouvir ela agora, porque ele, ao mesmo tempo que falou de um projeto que a gente achou fantástico, que ainda não está na mão de todo mundo, que é a tradução do Lucrécio, ele contou também como que esse processo de ser um classicista e tradutor na pandemia ajudou ele a superar também as dificuldades que todos nós vivemos durante a pandemia. Então, me pareceu assim, uma confissão tão íntima que ele fez que me chamou a atenção. E para mim foi o momento mais forte desses 28 podcasts que a gente fez até agora. Mas acho que vale a pena tocar, né? A tradução que eu fiz do Lucrécio me alterou e me acalmou e me tranquilizou e funcionou, portanto. E aí eu acabei, mais recentemente, depois de ter terminado a tradução, passei um mês na Suíça traduzindo, com uma bolsa da Casa Loren de tradução, com uma bolsa da Pro Helvetia Suíça, que eles dão para tradutores do mundo todo, mas tem um programa para a América Latina. Aí eu finalmente terminei isso lá, assim, no meio das montanhas, do frio, e olhando todo dia pela janela, vendo a natureza em estado bruto, trabalhando 14, 15 horas por dia para terminar aquela tradução, porque eu queria justamente poder entregar para as pessoas e dizer, olha, isso aqui me ajudou, e ajudou muita gente ao longo de muitos séculos, e não é só um livro de autoajuda, é dos melhores poemas, dos poemas mais lindos que já foram escritos, e ao mesmo tempo tem um potencial extremamente produtivo para deixar as pessoas tranquilas, para tentar acabar com os nossos medos, com as nossas aflições, com as nossas ansiedades. E aí, mais recentemente, quando a gente voltou da aula aqui, no período especial, na graduação, eu propus uma disciplina sobre Lucrécio, com o objetivo explícito colocado na ementa de ajudar as pessoas a passarem pelo estresse, pela ansiedade, pela depressão, por um monte de coisa. Claro que eu não sou médico, nem psicólogo, nem nada, mas os alunos estão lá, e eles estão tão desesperados quanto nós, ou mais, né, e sofrendo, todo mundo, cada um passando por essa situação absurda que a gente está passando de um jeito, modo como pode, como consegue. Eu, com todas as coisas boas que eu tenho na minha vida, passei por um período psicologicamente muito tenebroso durante a pandemia. Quando eu voltei, quando eu saí disso, eu já estava com o Lucrécio pronto, está na editora, estamos só esperando até o final do ano, começo do ano que vem, sai pela Autêntica. E aí eu resolvi dar um curso na graduação para todo mundo, assim, abrir 100 vagas, porque o Lucrécio ajuda. E as pessoas adoraram, sabe? Tudo bem que no final só tinha uns 30, mas é porque a gente leu o poema inteiro. Até está no meu canal do YouTube, o curso está inteiro lá para quem quiser assistir. Mas o potencial dele é esse, eu acho, sabe? Ajudar as pessoas de algum modo. A filosofia como o Pierre Hadot vê, sabe? Uma filosofia como modo de vida. Obrigada pela escolha, Gabriele. O Rodrigo está na audiência ali no YouTube, já mandou uma mensagem agradecendo.
E eu queria dizer que estamos todos ansiosos, né, por essa tradução do De Rerum Natura. Eu assisti às aulas do Rodrigo e recomendo. Agora nós vamos ter que pular rapidinho para a escolha da Fernanda Pio. Fernanda, 30 segundos, amor. Me explica qual foi a memória que te marcou. Renata, eu não preciso de 30 segundos, eu acho melhor já tocar. Vamos lá, Arthur. Eu larguei tudo. Eu estava na metade do curso da graduação e tive a oportunidade de começar a fazer iniciação científica, coisa que eu não tinha feito quando eu fiz jornalismo. O jornalismo, você ia lá fazer a sua graduação, pegava o seu registro de trabalho, naquela época era obrigatório, e ia trabalhar, ia ser repórter, cobrir buraco de rua ou qualquer outro assunto que você tivesse que cobrir. Aí eu fui ter a primeira experiência com pesquisa acadêmica. E eu descobri que eu precisava me dedicar mais. E aí eu fiz o que os meus colegas jornalistas até hoje acham que é uma loucura, mas eu larguei um cargo dessa dimensão numa empresa jornalística na qual eu sempre fui muito bem tratada, recebida, entrei e saí de lá 3 vezes, sempre com uma relação profissional correta. De qualquer forma, não me arrependo de maneira alguma. Eu entrei no mestrado, também na USP, no doutorado, que eu só defendi, na verdade, em 2019, né? Então, é bem recente a minha vida como classicista, digamos. Eu estou ainda uma menina nesse aspecto. Eu sou sensível a esses temas, assim, que tem a ver com essa minha formação mais recente, né? Eu nem sabia quem era Senna, não tinha nem ideia. Para falar a verdade, eu não tinha formação nenhuma. Eu via colegas ali, né, jovens que entraram, que sabiam declamar ou recitar, se preferirem, poemas em latim, em grego. Eu ficava assim na sala de aula, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Obrigada, Renata. O meu trecho preferido é o teu, porque a tua experiência é tão parecida com a minha, assim, é claro, você abandonou uma carreira com muitos anos, eu abandonei com 1 ano de advocacia, e eu acho que nos comentários tiveram várias pessoas que falaram desse sentimento de achar que é tarde demais para começar nos estudos clássicos, e depoimentos como o teu, e espero que como o meu, podem ajudar essas pessoas. Cara, vocês me pegaram de surpresa, sacanagem, porque o meu roteiro dizia outra pessoa, outra... Não, fala sério, e eu sou uma chorona, você não sabe que eu segurei aqui, entendeu? Porque eu sou chorona. Mas, Fê, muito obrigada, imagina, poxa, fico até lisonjeada que você acha que vale a pena alguma coisa do que eu falei, porque eu falo tanta bobagem tantas vezes, mas nisso eu posso dizer que é super sincero, quer dizer, foi uma tomada de decisão radical, né? E gratificante ao mesmo tempo, então eu acho que não tem data, não tem período de validade, não tem. Eu fiz o concurso, eu tinha 50 anos, nunca achava que eu fosse passar, primeiro concurso que eu fiz, eu consegui. É lógico que isso dependeu de eu me empenhar muito, mais do que quando eu tinha 35 anos, né? Mas, de qualquer maneira, poxa, eu sou super agradecida. Eu não posso falar mais, senão eu vou cortar o tempo do nosso programa aqui. Tem mais uma coisa, o trecho que eu disse que ia ser o meu preferido para te enganar, na verdade é o preferido de todo mundo, então se a gente puder tocar ele também, seria legal. Podemos deixar para o final? Claro. Não atrapalha a ordem aí do Arthur, não, né? Tá, então vamos deixar para o final, porque aí eu queria também falar um pouquinho sobre o trecho preferido de todo mundo. Então agora é a Bia. Bia, cadê você? 30 segundos. Eu vou surpreender muito vocês. Né? Eu escolhi surpresa, o episódio do Torrano, né? Então, é um trechinho, são 2 pequenos trechinhos que ele fala sobre a importância dos professores na vida dele, os professores dele na vida dele, e depois ele fala sobre a importância da intuição, né? E, enfim, acho que muitos dos nossos convidados no podcast que sempre falam da importância que teve algum professor, alguma figura que foi uma figura de um mestre na vida deles, que acabou levando, ou alguma pessoa importante que acabou levando para os estudos clássicos, né? E, obviamente, essa figura, para mim, é o Torrano. Vamos ouvir. Toca aí, Arthur. Em março de 70, eu entrei lá e percebi que não era aquilo que eu queria, então eu fui fazer letras clássicas no ano seguinte.
E na primeira aula de grego que eu fui assistir, eu fiquei encantado com a aula, que era magnífica, da professora Ana Lia Amaral de Almeida Prado. E aí eu conheci também o professor José Cavalcante de Souza, que foram as personagens mais importantes da minha vida depois de meus pais. Ora, a impressão que eu tenho é que eu caminhei em linha reta, atraído sempre pelo mesmo foco de luz. E eu sempre me guiei pela intuição, e a minha intuição sempre me levou pelos caminhos certos. Não por mérito meu, mas porque isso é da natureza da intuição. Então, eu acho que o meu mérito foi ter me entregado à minha intuição. Isso do ponto de vista intelectual. Do ponto de vista afetivo, eu acho que isso não é um bom conselho, se entregar à intuição. É melhor refletir sobre o que vai fazer. Que coisa linda, gente. Torrano foi meu professor de grego também, por vários semestres, e maravilhoso ouvir isso. Adriane comentando, adoro esse testemunho do Torrano e a memória de 2 professores queridos, né? Então, veja que o podcast Arcai também é esse compartilhamento de uma memória afetiva tão importante nesse período pandêmico para todos nós, né? Por fim, Flávia, por gentileza, conta para nós qual é a sua memória do podcast Arcai. Bom, a minha memória estava no metrô, escutando o Jacinto, falando da SBEC, como surgiu a SBEC, como foi, e eu gargalhava, sozinha, louca, no metrô de Toronto, ouvindo Jacinto. Então vamos ouvir juntas agora, por favor. E eu era chefe de departamento, e um colega meu, que era chefe do departamento de linguística, um dia falou que tinha vontade, que estava com vontade de fazer um congresso de linguística. Eu falei, que boa ideia. E aí voltei para o departamento e falei, vamos fazer um de clássicas, então. Nós duvidamos se seriam letras clássicas, depois nós falamos, não, vamos fazer estudos clássicos, que a gente chama também pessoal de história, etc. E esse, então, foi o primeiro acontecimento que, na verdade, chamou muito mais atenção do que a gente imaginava, porque nós não conhecíamos nem quem dava grego e latim em Juiz de Fora, que está aqui pertinho, e a gente tinha algumas referências. Eu já estava começando doutorado na USP, então tinha um contato com a USP. A Neiva Ferreira Pinto, né, que era professora que tinha vindo de Araraquara, a gente tinha também, então, algum contato. Eu mandei cartas para as pessoas que tinham livros para convidar, inclusive convidando para fazer conferência, como Donaldo Schiller, por causa do livro dele, Aspectos Estruturais da Ilíada, a Guida Neda, que era a catedrática de grego no Rio de Janeiro. Bom, algumas coisas assim, mas de repente essa notícia correu, e é interessante, né, porque é a época que não tinha internet, mas a notícia corria de qualquer forma. Então eu lembro até hoje o dia em que eu conheci a Raiga. Ela me telefonou primeiro, a Raiga Nucci, e ela falou assim, você está fazendo congresso e tal, eu quero mandar um trabalho meu e de 2 orientandos meus. Eu falei, toda semana eu estou indo a São Paulo, que eu estava frequentando as aulas. Então ela combinou no intervalo de uma aula, que eu não sei se era da Ana Lia ou do Cavalcante, a Raiga estava lá, a Raiga é séria, né? Aí me passa os papéis com a proposta dela e dos 2 orientandos de mestrado, que eram o Norberto Guarineri e o Pedro Paulo Funari. Era a primeira vez que eles estavam indo num congresso apresentar os trabalhos que eles estavam fazendo. Apareceu um pessoal do Rio, começou gente a telefonar. Eu ainda comentei assim com a minha mulher, né? Nossa, eu não sabia que isso ia ser tão chamativo. Gente, olha só o elenco de nomes. Não, é fantástico. E aí ele falou que a Raiga é séria. É muito fantástico esse episódio. O elenco de nomes, né? Pedro Paulo... olha, né, lá do começo é maravilhoso. Então o podcast está salvando também uma história, né? Aquele comentário que foi feito aqui, né, sobre o valor de arquivismo, né, que o podcast também está trazendo para nós. Olha, nós estamos com o tempo estourado, Flávia, não vai rolar um comentário, desculpa. O que vai acontecer agora é que eu vou pedir para virem todos nós de novo.
E nós vamos ouvir, então, o trecho que foi selecionado como o melhor da memória de todos, né? E eu devo dizer que, obviamente, cala fundo no meu coração. Eu não vou falar quem é, nós vamos ouvir. Arthur? As freiras que estavam na clausura e que não poderiam ser vistas pelas pessoas, elas cantavam aquelas litanias, né, em latim, e depois as orações eram feitas em latim. Eu tinha 7 anos, eu disse, mas que língua é essa? Há frases tão parecidas com a nossa. Então, eu decorei as frases em latim. Santa Maria, ora pro nobis. Né? Santa Maria é igual ao português. Tudo era em pronúncia tradicional, eclesiástica, né? Santa Dei Genetrix, ora pro nobis, essa é diferente, não sei o que significa. Depois, Mater Christi, Mater Castissima, Mater Intemerata, Mater Amabilis. Eram 48 epítetos, e o último era Regina Pacis, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Ora pro nobis, né? Então, toda a ladainha era feita em função do último epíteto. Bom, a maravilhosa Zélia de Almeida Cardoso, né, com esse depoimento da infância dela, da aproximação com o latim, depois uma produção tão rica para nós, tendo publicado recentemente uma tradução da Otávia, né, do Pseudo Sêneca, que está aí no mercado, uma figura, a Cristina Serrão Gonçalves comentando, esse episódio da professora Zélia foi emocionante. De fato, entre tantos emocionantes, esse é um dos mais emocionantes, e todo mundo acho que sabe, quem me conhece, quanto que eu tenho a Zélia, assim, né, muito, muito no meu coração, embora eu nunca tenha sido aluna dela, mas toda a produção intelectual que ela fez em torno de Sêneca foi balizadora para o meu trabalho, além do meu orientador, né, o José Eduardo Lohner. Mas a gente vem dessa matriz em todos os sentidos, né, de mãe e matriz intelectual, que é a professora Zélia. Gente, nós estouramos o tempo. 12:03. Eu estou cega em relação a YouTube, eu não estou acompanhando. Então, eu, por mim, encerraria aqui com as nossas despedidas, a menos que alguém me diga que tem algo no YouTube que eu tenho que mencionar aqui. Se não houver, não? Não tem nada, não. Então, tá bom. Olha, Adriane, esse de hoje ao vivo também foi emocionante. Parabéns e não deixe a peteca cair. Adriane da Silva Duarte, nossa queridíssima parceira da USP, né? Querida de todos também. Essa é outra super pop, hein? Atuante no Instagram, politicamente claramente posicionada. Para mim também um modelo, né, de acadêmico. Desculpa aqui os elogios, Adriane, mas estou aproveitando a oportunidade. Então, olha, eu não sei dizer como foi bom poder fazer isso com vocês. Eu peço desculpas pelos tropeções que eu tenha dado aqui. Como eu disse, estou desacostumada, né, a conduzir assim uma entrevista ao vivo. Não parece, Renata, não parece. Não? Então tá, eu engano bem. É que eu me engano bem. É nada. Gente, é tão bom conhecer cada um de vocês mais, né? Assim, mais mesmo, quando vocês contam coisas, saber das suscetibilidades, né? Isso faz parte de quem a gente é, enquanto identidade intelectual. Eu sempre falo para os meus alunos, para as minhas orientandas, eu falo, olha, eu não estou aqui para ensinar nada, eu estou aqui para ajudar vocês a construírem uma identidade intelectual. É assim que eu penso, né, o magistério, ainda mais especializado no nível da universidade, né, da graduação. Então, vocês me ajudaram hoje a construir um pouco mais, isso, Arthur e Leonardo, por favor, vocês me ajudaram hoje a construir um pouco mais da minha identidade intelectual, né? E isso, como diz aquela propaganda, não tem preço.
Se o Gabriele quiser dar uma palavra final, já que ele é o dono do seminário, 18º Seminário Arcai, se não, por mim, podemos bater palmas aqui e agradecer. Muito obrigado, Renata. Só quero te agradecer por essa condução, assim, não somente profissional, mas também muito sensível, muito emocionante. Você é muito querida de todos nós aqui, de todas nós aqui na Arcai. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!